Pode sentar. Deus é bom, maravilhoso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo número 30. Salmo número 30. Nós vamos ler alguns versículos desse Salmo. Aliás, nós vamos ler o Salmo todo agora e depois nós vamos voltar a ele. Então, depois você mantenha ele marcado na sua Bíblia. Salmo 30. Todo mundo achou? Todos acharam? Então, diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me ergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova. Devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Feche seus olhos comigo, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, Pai amado, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque tu vais falar aos nossos corações. Oh, Pai amado, me usa como instrumento, Senhor. Que eu seja um instrumento teu, Senhor, e que o teu Espírito Santo, Senhor, fale aos corações daqueles que aqui estão, Senhor. Nós cremos que assim vai acontecer, ó Pai, porque nós estamos abrindo os nossos corações, Pai, nesta noite. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Esse salmo, segundo a minha Bíblia, né, é de autoria de Davi. E é um salmo, ele é curto, né, 12 versículos só, mas ele é um salmo denso de sentimentos. Ele mostra, né, os momentos que Davi passou, ele mostra a sua fragilidade, ele mostra aquilo que ele sentia, né, tanto quando ele estava bem, tanto quando ele estava bem, quanto quando ele estava mal, né? Então, nós vemos aqui sentimentos que são comuns a nós também. E se você parar para analisar, e a gente vai fazer isso, né? Ele mostra em vários versículos, né, que as situações em que ele esteve chegou à beira do desespero, né? Porque ele começa falando sobre morte, né? Então, chega à beira do desespero, ao sentimento de derrota, né? E aí, no versículo 1, leiam comigo, versículo 1, diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste os meus inimigos se divertirem às minhas custas, né? Então, Deus, ele não deixa que ele fique no pó, na lama, né? Não deixou que os inimigos dele se divertissem à custa dele. Ele não deixou Davi, né, ficar num sentimento que hoje a gente chamaria, ele está down, né? Não deixou ele para baixo.
no versículo 2, eu não vou ler, eu vou só citar aqui, diz: eu clamei e tu me curaste. Então mostra que ele estava passando um período difícil, inclusive com doenças, né? Então ele, Davi, o grande rei Davi, estava passando pelo sufoco, né? E o mais dramático, esse eu quero que você leia comigo, o versículo 3, quando ele diz assim: tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Ele não explica aqui qual é a situação, mas com certeza o sentimento você capta, né, nessas palavras. Ele está se sentindo muito mal. Nós, né, cantamos um louvor que diz, né, o Senhor é o Deus que salva, que cura e que edifica. Se eu não me engano, é essa letra, né? Porque é muito comum eu errar a letra, né? A música eu sei mais, mas a letra é muito comum eu errar. Mas se eu não me engano o Senhor é o Deus que salva, que cura e que edifica. E santifica? E santifica, então tá bom. Deus que salva, que cura e santifica, né? Então, sabe, nós entendemos que o nosso Deus faz isso conosco. Independente de como você esteja, Ele faz isso conosco. E a gente vai ver algumas coisas nesse salmo muito interessantes, né? Porque ele continua discorrendo, né? O salmista continua discorrendo algumas mazelas da vida dele, algumas coisas ruins que estão acontecendo. E aí no versículo 5, ele diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Esse salmo, então, ele mostra essa variação grande, né? Ele fala de um homem crente. Você entendeu o conceito de crente, né? Um homem de Deus, né? Ele fala de um homem de Deus que tem momentos, preste atenção, porque isso agora tem a ver conosco, de segurança e insegurança. Independente dele ser o grande Davi, ele aqui, num salmo, em apenas 12 versículos, ele mostra uma variação incrível, né? Ele está à beira da morte, né? Ele louva a Deus, e aí a gente vê essa variação. Ele mostra a insegurança e a segurança de um homem que cria em Deus, que cria e via, né? Porque ele diz que Deus curou ele. E logo depois de Deus curar, ele mostra, né, um sentimento como nós, muitas vezes, nós fazemos. Muitas vezes nós vemos a mão de Deus fazer algo maravilhoso na nossa vida e logo no instante seguinte a gente está para baixo, né? E esse salmo expressa justamente isso, uma insegurança, depois segurança, um alto e um baixo, né, na vida desse homem e na sua relação com Deus. É isso que nós vemos aqui, é a nossa realidade espelhada. Eu não sou poderoso como o rei Davi, eu não tive, né, não fui considerado homem segundo o coração de Deus, você talvez também não, mas nós sofremos as mesmas coisas. Ele fala aqui da ira de Deus, né? Isso que significa que ele está se sentindo longe de Deus. A sua ira dura um instante, e a sua misericórdia a vida toda, né? Então, ele fala de se sentir mal também no seu relacionamento com Deus, o que muitas vezes nós também sentimos. Nós também nos sentimos assim. É um homem com sentimentos comuns e humanos, né? Como os nossos. Você hoje pode estar bem, amanhã você pode estar mal. Então, a todo dia você tem que aprender com o Senhor, você tem que aprender como fazer, você tem que aprender que isso não é só com você. Sabe uma das coisas que faz com que as pessoas, né, fiquem muito mal quando elas acham que aquilo que elas estão passando só acontece com elas, que todos os outros são maravilhosos, etc. e tal, porque muita gente bota uma capa, né? A pessoa não consegue enxergar o que está acontecendo. A pessoa fica protegida por uma máscara, né? Eu falei capa, uma máscara. Então você não consegue perceber, mas as pessoas têm altos e baixos. Você tem
eu tenho e todos temos. E aqui ele expressa justamente os sentimentos humanos. E aí nos versículos 6 e 7 do Salmo 30, diz assim: quando me senti seguro, disse... Olha só, ele já relatou um monte de coisa. Quando eu me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Como assim? Jamais seria abalado? Ele já tinha sido. Será que o Davi era um mentiroso? Não. Sentimentos humanos. Sentimentos humanos, só isso. Tem uma hora que a gente pensa, né, eu vou arrebentar. E outra hora a gente está lá no bagaço. Né? A gente está lá embaixo. A gente está mal, né? E aí ele mostra, esse versículo mostra justamente isso, né? Versículo 7 diz assim: Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Então, ele se mostra, né, muito próximo daquilo que nós somos. Nesse versículo 6, né, jamais, é bem humano isso, jamais eu vou fazer isso, jamais eu vou fazer, exagerado, né? Eu me contenho, eu não sou uma pessoa muito exagerada, mas é normal, muitos são assim, né? Eu jamais vou fazer isso, eu não costumo não falar essas palavras, né? Jamais, sempre, eu procuro segurar, porque eu sei que eu posso um dia mudar, né? Fazer aquilo que eu estou dizendo que jamais faria. Mas é humano. Você já fez isso? Algo assim, eu jamais vou deixar meu filho se casar. Não. Eu jamais vou pecar. Eu jamais, né? Tem uma série de coisas que a gente, sabe, é impulso humano. Nós somos humanos. Nós somos humanos e somos compreendidos por Deus por sermos humanos. Aí você pode dizer assim, graças a Deus. Fala bem, graças a Deus, Deus sabe que nós somos humanos. E por causa disso, né, Ele não retira de nós a sua misericórdia. Ele vem, quando você vai a Ele, Ele volta a você. Se você clama, Ele volta, Ele retorna, né? Ele dá o retorno. Ele não é que nem algumas pessoas, você liga, a pessoa não liga de volta. Ele sempre liga de volta. Ele sempre retorna, né? Hoje o celular é um problema, né? Porque fica marcado lá, né? Então, de vez em quando, eu nem sei de quem é o número, eu ligo, que alguém pode ficar chateado comigo, né? Aí eu vejo o número lá, não sei nem de quem é, porque às vezes você troca de celular, a pessoa troca de celular, eu vou lá e ligo de volta. Porque a gente tem que retornar, e Deus retorna sempre. Aí Davi vai e fala assim, deste-me firmeza e estabilidade, mas, ele diz também, escondeu a sua face, eu fiquei aterrorizado. Aterrorizado. Como assim? Ele falou que jamais seria abalado. Um versículo antes, ele falou que jamais seria abalado. Ele era um ser humano. E nós assim somos também. Nós somos pessoas que variam, né? Nós temos altos e baixos. Nós temos os nossos momentos, né? E esse homem estava com esses momentos. Ele uma hora dizia, eu jamais serei abalado, eu venço qualquer um, e na outra hora ele está aterrorizado, né? E ele diz que clamou a Deus por misericórdia, né? Então ele mostra que ele não estava sempre bem com Deus, como às vezes nós também não estamos, né? Muitas vezes você não está acontecendo nada, mas você não se sente bem com Deus. Às vezes você sabe, você fez alguma coisa, e aí você está se culpando, e aí você não se sente bem com Deus. Às vezes não tem motivo, nós somos humanos. Eu não sei se aqui ele tinha um motivo, se nesse episódio, né, relacionado, se tinha alguma relação com a queda dele com Betseba, não sei. Mas o que importa é que ele está pedindo para Deus misericórdia. E ele vai e começa a agir. Nós já lemos o capítulo todo, né, todo o Salmo. Ele começa a agir para tocar o coração de Deus. Eu tinha até botado aqui uma palavra, mas não era bem isso.
Eu botei aqui, ele começa a barganhar com Deus, mas não é isso que ele faz. Ele tenta tocar o coração de Deus, né? Ele tenta tocar o coração de Deus porque ele sabe que esse é o caminho. Esse é o caminho para nós. É o caminho sempre. Você está se sentindo como? Toque o coração de Deus. E ele, para tocar o coração de Deus, ele tem que ser sincero. Ele tem que dizer, ele tem que... né? É isso que ele era. Ele não tinha máscaras para Deus. E nós não podemos ter máscaras para Deus. Você está bem, você está mal? Fale a Deus. Uma coisa nós aprendemos na igreja, né? Você tem que dar graças por tudo, em todo momento. Mas isso não quer dizer que você vai ser falso. Com Deus, ainda mais. Então você diz, Deus, eu te dou graças pelo meu dia. E o dia foi terrível. E Deus sabe, e você sabe, e você fala, ó, Deus, meu dia foi terrível, mas eu dou graças a Ti por ele. É assim que a gente tem que agir, né? De uma forma não leviana, de uma forma verdadeira, sem máscara. E aí ele começa, né, a tocar o coração de Deus, ele começa a dizer assim, o que adianta? Qual é a vantagem que tu tem, Deus, se eu morrer? Vai ser menos um para te exaltar, para te louvar, né? Aí você vê a barganha que ele faz, não é barganha, ele faz uma conversação com Deus, ele tenta tocar o coração de Deus, diz assim, o pó não vai poder fazer nada, o pó não louva. Ele está se referindo a ele virando pó, né? Então o pó não louva, o pó da terra ele não vai louvar. Então, nem pode proclamar a fidelidade de Deus. Sabe, a gente tem que aprender a fazer isso, mas não com um intuito assim por trás, mas sendo verdadeiro. Verdadeiro, chegar a Deus, Deus, eu estou errado, eu quero melhorar. Eu sou assim, eu quero ser diferente. Eu estou passando por isso, eu não quero passar por isso. Me ajuda. Eu te dou graças, mas me ajuda. Eu te glorifico, mas me ajuda. Nós temos que ser como esse homem era, né? Como esse homem fazia. Esse mesmo Davi, né? Que, como eu falei, a Bíblia fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Lá em Salmo 51, eu queria que vocês abrissem Salmo 51, nós vamos ler 2 versículos. O mesmo Davi chega e diz lá, né, aquilo que ele vivia, né, aquilo que ele fazia. Salmo 51, versículos 16 e 17. Diz assim, todos acharam? Diz assim, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria a Deus, né? Versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu vou ler o 17 de novo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso, era isso que ele aplicava, é isso que nós temos que aplicar, sermos verdadeiros com Deus, e termos, né, um coração quebrantado diante de Deus. A soberba, eu sempre falo, né, foi o motivo de Satanás cair, foi o motivo de Adão e Eva caírem, porque eles foram levados a isso. E é o motivo de pessoas hoje se afastarem, é o motivo de pessoas estarem no caminho, serem abençoadas, e por serem abençoadas, elas começam a se achar alguma coisa. Aí a queda é trágica e não tem volta, porque se você se exalta, você vai cair. Se você se acha melhor, você vai cair. Você tem que ter um coração sempre contrito diante de Deus, sempre isso. Sempre pede a Deus, né, para te modificar, sempre pede a Deus para tirar as coisas erradas que você está fazendo, que você tem,
né, características erradas que você tem. E, sabe, quantas vezes nós chegamos assim diante de Deus? Porque deveríamos chegar sempre assim diante de Deus. Quantas vezes você chega assim diante de Deus? Essa noite você vai ser convidado a fazer isso. Nós temos a ceia do Senhor. Você vai ser convidado a quebrantar o seu coração diante de Deus, a pedir perdão por aquilo que você fez, a ter um coração, né, diante de Deus, um coração que reconhece a nossa fragilidade, a nossa humanidade. É assim que a gente tem que fazer, é assim que ele fazia. Sabe, quantas vezes você confessa a Deus que está com o coração vacilante? Eu estou vacilando, eu não estou meio sem rumo, eu estou fazendo... Sabe, quantas vezes você confessa isso? Que você está vacilando, que você não está firme. Quantas vezes você pede ajuda nessa hora? Porque às vezes você até reconhece que está fazendo isso, mas por orgulho você não vai a Deus. Você sabe que está fazendo a coisa errada e por orgulho você não volta a Deus. O que impede as pessoas de irem para Deus é o orgulho, é o coração soberbo, é o contrário do coração quebrantado. Quantas vezes nós nos sentimos fortes? Aí você está forte, está se achando, e aí logo depois você é quebrado, você se sente fraco. E você tem que levar isso para Deus. Você tem que falar isso para Deus. Deus é aquele que resolve, é aquele que cuida. Ele cuida de nós. Quantas vezes nós pensamos, né, nós afirmamos, jamais eu serei abalado. Não, jamais eu irei me afastar de Deus. Quantos hoje, afastados de Deus, já pensaram assim? Jamais eu farei isso, jamais. Porque ele reconhecia Deus agindo na vida dele. Aí a pessoa vai lá e diz assim, jamais vai acontecer isso comigo. Aí hoje a pessoa está fora do reino. Não é fora da igreja, é fora do reino. Claro, você tem que estar numa igreja para você ouvir a palavra de Deus. Mas, sabe, você está fora duplamente, da igreja e do reino. Né? E isso é que acontece. Quantas vezes nós afirmamos, Deus é tudo para mim, e não agimos de acordo, e a gente tem que ser sincero. Tem que chegar para Deus e dizer, oh Deus, puxa, eu disse que tu és tudo para mim e dei prioridade para não sei o que, para não sei o que lá. Acabei me enrolando, me afastando, pecando. Abri o coração. Quantas vezes a gente fica inseguro, abalado, e nós temos que pedir a Deus para mudar essa situação. Hoje é dia de recomeçar, você sabia? O dia da ceia é um dia para recomeçar. É um dia para novamente você agarrar uma nova oportunidade. Você tem que agarrar essa nova oportunidade. A oportunidade de ser melhor, de ser um cristão melhor, de abandonar os seus pecados todos, mesmo que você ache, esse aqui é impossível, você vai diante de Deus e diz isso, Deus, na minha cabeça é impossível deixar de fazer isso, é impossível eu perdoar, é impossível, aí você vai pensando nas coisas que você pensa, ser ganancioso, avarento, você pensa nas suas coisas, né, nervoso, desconfiado, seja lá o que for, você pede para Deus, né, Deus me muda, hoje é a oportunidade, esta noite, né, por nós fazermos a ceia, é a oportunidade de você, ó, isso aqui é uma perna, isso aqui é um pé, tá? É a oportunidade de, novamente, você que já entrou nas águas, agora você precisa lavar os pés, tá? Foi o que Jesus fez. A ceia, ela vem para isso. Para nós, nesse contato que nós temos com o mundo, nós sujamos nossos pés. E a ceia vem para que nós tenhamos essa nova oportunidade. Tirar de nós a influência errada, tirar de nós as coisas erradas. Sabe, você, às vezes, né, pode pensar, será que Deus conhece os altos e baixos que eu tenho, os pecados que eu tenho,
Ele conhece tudo. Deus conhece tudo que nós fazemos. Sabe, a própria palavra de Deus, ela registra deslizes de grandes homens de Deus, homens muito usados por Deus. E a gente conhece, né, porque a Bíblia registra, os deslizes dessas pessoas. Abraão, né, ele ficou tanto tempo esperando, né, pela sua promessa, e acaba deslizando, e acaba, né, a sua esposa entregou Agar para ele, a escrava, e ele foi lá e deitou com a escrava, achando, puxa, está demorando muito. Sabe, não é assim. E ele errou e foi um homem super abençoado. Nós temos que entender, Deus nos conhece. Moisés, né, com seu rompante, era para ele falar, Deus falou para ele, fala a rocha para cair a água. Ele foi lá no seu rompante e bateu, né, com a sua vara de Arão, no caso, né, e, sabe, fez errado, errou. Elias, depois de matar 450 sacerdotes de Baal e mais 400 de Azera ou Azerá, né? Depois de ele fazer isso, ele teve medo de uma mulher. Depois de ele ver Deus matar todos eles descendo fogo do céu, ele teve medo. Ele foi buscar uma caverna para se esconder. Deus conhece a nossa humanidade, Deus conhece. Há muito tempo está registrado aqui, esses grandes homens vacilaram nessas coisas. Sabe, e nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele só quer de nós um coração quebrantado. É isso que Ele quer, que você reconheça os seus erros, que você peça perdão a Ele, que você resolva mais uma vez mudar, Sabe, nós precisamos entender isso. Eu queria que você abrisse comigo 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Nós vamos ler um versículo. Acharam? 1 Reis. Está antes de Salmos, antes de Crônicas. Vai para trás, para o início da Bíblia, você vai achar 1 Reis. Acharam? Diz assim, 1 Reis 19, versículo 13. Deus falando. Isso. Versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo se escondendo, Elias? Vou traduzir. Elias, o que tu está fazendo aqui? Aí eu pergunto, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo que não abre o seu coração para Deus, que não entrega o seu coração totalmente para Deus? Por que você não se rende, né, mais uma vez, ou de novo? Por que você não se rende? O que você está fazendo? Está se escondendo? Por quê? Nós não precisamos, nós temos um Deus maravilhoso. Sabe? Você precisa entender isso. Você acha que Deus não conhece os seus atos errados, seus pensamentos torpes, seus pensamentos errados? Você acha que Deus não sabe? Você acha que esses homens, né, depois daquilo que a gente leu aqui, ou que eu falei, né, eles eram perfeitos? Não, não era. Nenhum deles era perfeito. Nós não somos. O que o Senhor quer. Você já entendeu o que o Senhor quer? Você entendeu o que o Senhor quer? Um coração quebrantado. É isso que Deus quer. Um coração contrito, um coração arrependido. A vontade de não errar mais. Você pode até
por ser humano, né? Diz assim, jamais vou errar nisso de novo. Por você ser humano, né? Como Davi afirmou, jamais serei abalado. Mas o que importa é um coração arrependido. E nessa noite vai acontecer com você, né? A gente crê aquilo que nós vemos aqui nos versículos 11 e 12 do Salmo 30. Olha aqui. Mudaste o meu pranto em algumas versões está, na minha está dança, em outras está em baile e outras em alegria, né? Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, versículo 12, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Essa noite, você pode ser reconduzido a essa situação pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence seu coração, não são as minhas palavras, Ele que convence você, né? Mas você pode ser levado a isso. E, como eu falei antes, agora é mais uma chance de você fazer isso. Mais uma chance de acertar. Mais uma chance de fazer o que Deus quer. Sua chance de novamente se sentir, né, seguro em Deus e não ser abalado. É uma chance de Deus purificar você a ponto de, naquele momento, você dizer, jamais serei abalado, porque o Espírito Santo vai estar agindo em você. Você que estava no louvor, eu espero que você tenha sentido a presença de Deus aqui, né? Eu senti a presença de Deus. Então, sabe, nessa hora, você se sente assim, eu jamais serei abalado. E é isso que você tem que fazer. Entregar o seu coração, o coração contrito, e aí você vai ter uma mudança hoje, mais uma vez. Amém? Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra e rendo a ti. Antes que eu pecasse, antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer, que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Salvação, o caminho da salvação, o caminho. Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas e rendo a ti. Posso dizer, Senhor, que posso dizer, que posso fazer, não entregar-te, se não entregar.
Deus, meu coração. Que posso dizer, Senhor? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Cante comigo, suas vozes. Estarei com mãos levantadas pra ti, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Só a igreja, estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó, o que sou é teu. Tudo que sou é teu. Tudo que sou é teu. Tudo que sou é teu. Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Amém.